Oi gente, o vídeo de hoje é mais um Skin Enthusiast. E no vídeo de hoje ele está de volta, Dr. Guilherme Musi, médico, dermatologista, esse profissional incrível, vai falar tudo sobre dermatite atópica com a gente. Dr. Guilherme colaborou recentemente aqui no canal, ele fez um vídeo incrível sobre psoríase. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui no card. E muitas pessoas pediram nesse vídeo para Dr. Guilherme falar sobre dermatite atópica, pois ele está de volta e vai falar tudo sobre dermatite atópica com vocês. Geralmente eu faço uma introdução para vocês entenderem um pouquinho mais sobre o assunto que vai ser abordado no vídeo, mas o Dr. Guilherme falou de uma forma tão simples sobre o tema que essa introdução não vai ser necessária, então vamos direto ao vídeo. Então, gente, meu nome é Guilherme Musi, eu sou médico dermatologista aqui em São Paulo. E menina Tatá, de novo, me pediu para fazer uma contribuição para o canal maravilhoso dela, dessa vez a respeito de dermatite atópica. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é dermatite atópica, por que a dermatite atópica aparece do jeito que aparece, se coça, se não coça, e o mais importante que todo mundo quer saber, que é, tem tratamento? Tem como fazer alguma coisa a mais? Então, gente, vamos começar pelo básico, né? Então, a dermatite atópica, ela é uma doença imunomediada, inflamatória e reversível da pele. Lá no final do vídeo vocês vão entender por que eu utilizo essa palavra reversível, que é uma coisa bem rara quando eu falo de tratamento. Quando a gente pensa na DA, dermatite atópica, ela é a doença crônica inflamatória da pele mais presente que a gente tem. Ela tem um curso de relapso, então ela tem períodos de piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora. E tudo isso pode ser modificado por conta do quê? Por conta do nosso tratamento e, mais importante isso, que é a gente entender por que isso acontece na pele, por que a gente tem uma inflamação. Uma das coisas que a gente precisa lembrar é que, assim, a dermatite atópica ela é uma doença genética complexa, que ela pode ter outras manifestações junto com a atopia da pele. Então a gente tem associação com asma, com rinoconjuntivite alérgica, com às vezes alguma alergia alimentar ou até um troço muito estranho chamado esofagite eosinofílica. Lembrar que também, como toda doença complexa, a gente tem influências ambientais, que a gente observa principalmente que a incidência da dermatite atópica ela é maior, por exemplo, nos países industrializados e menor nos países menos industrializados. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho assim, uns dados básicos em relação a um pouquinho de epidemiologia. Então quando a gente olha, por exemplo, os países que têm dados mais recentes e dados assim melhor sedimentados e explicados, a gente vê que, assim, de 10 a 30% das crianças elas podem apresentar dermatite atópica e até de 2 a 10% dos adultos, o que é um aumento em relação às séries históricas do passado. Lembrar que a gente tem alguns tipos de dermatite atópica. Então, o que a gente tem? A gente tem aquela de início precoce, que acontece antes dos 2 anos de vida, é o tipo mais comum. Sendo que antes dos 5 anos de idade, 85% dos indivíduos que têm que ter dermatite atópica vão apresentar a dermatite atópica dele. A gente tem um tipo de dermatite atópica que é o tardio, que acontece o quê? Depois da puberdade. E a gente tem um tipo ainda que é aquele que acontece quando a gente está na idade dos idosos. Então, geralmente por volta dos 60 anos de idade. Lembrar uma coisa muito importante, que é assim: 60% das crianças com dermatite atópica elas apresentam remissão a partir dos 12 anos de idade, mas alguns apresentam a continuidade da doença dentro da adolescência e da idade adulta. Agora eu quero falar do último aspecto, que é o quê? O microbioma cutâneo. O microbioma diz respeito às bactérias e vírus e fungos que vivem, por exemplo, na nossa pele. E o que acontece? Elas são fundamentais para a manutenção da integridade da nossa barreira. No paciente com dermatite atópica, porque ele tem um quadro inflamatório e uma barreira cutânea comprometida, o que acontece? Ele é colonizado por Staphylococcus aureus. 90% dos pacientes com dermatite atópica são. Isso daí acontece por quê? Porque você tem alteração do ácido do manto lipídico,
você tem diminuição dos peptídeos microbiais que o corpo produz para se defender e você tem a inflamação da pele. Isso é muito importante. E tem que lembrar que a presença do Staphylococcus, ele produz assim superantígenos que podem piorar ainda mais todo aquele balé inflamatório da resposta TH2 que eu falei para vocês. Por isso que quando um paciente piora subitamente, a gente sempre vai suspeitar que ele possa ter tido uma infecção. E aqui é muito importante a gente lembrar que o quê? Lembra da deficiência de filagrina que eu falei ali no começo? Pois é, ela aumenta a sensibilidade dos queratinócitos à citotoxicidade induzida por uma toxina produzida pelo Staphylococcus. Quer dizer, a sua barreira ela sofre mais com a presença da bactéria. Tudo isso, esse balé, faz muito sentido quando a gente começa a analisar esses pontos isoladamente. Mas o que a gente tem que ter noção mesmo na dermatite atópica é aquilo que eu falei no começo. É uma doença inflamatória imunomediada. E como é que a dermatite atópica ela aparece no corpo? Ela depende da fase que a gente está. Nas crianças é de um jeito, nos adolescentes é de outro, nos recém-nascidos é de outro e nos adultos aparece do outro. A característica comum entre todas elas é o quê? A presença de lesões eczematosas que coçam muito. O que é um eczema? Um eczema é um tipo de lesão que você tem duas fases, ou ele pode ser agudo ou ele pode ser crônico. Tem uma fase intermediária que é chamada de subagudo, mas vamos focar nessas duas. Na fase aguda você vê o quê? Aquela água que solta junto, você vê, por exemplo, muito prurido. E na fase crônica, o que acontece? De tanto coçar, de tanto manipular, de tanto inflamar, aquela pele tende a espessar, continuar coçando bastante e ficar mais resistente às escoriações. Ela deixa de ter tanta água, por exemplo, assim, que é uma das coisas que a gente observa. Como é que a dermatite atópica aparece? Primeiro, ela depende muito, assim, da idade. Se é infantil, se é enquanto a criança está pequena, se é adolescente, se é no adulto. Por quê? Porque a gente tem 3 tipos de lesões eczematosas, que é o protótipo da lesão da dermatite atópica. Ela pode ser aguda, subaguda ou crônica. A grande diferença entre elas é o quê? É que você tem edema da pele, você tem bolinha vermelha que coça, e conforme você vai progredindo na doença, vai diminuindo o edema e vai aumentando a espessura da pele, porque é uma defesa de tanto coçar. Porque lembra, não existe dermatite atópica sem coceira. O prurido é uma característica fundamental de todo eczema, e na dermatite atópica não seria diferente. O que a gente tem assim na dermatite atópica infantil que chama atenção? Esse acometimento da bochechinha, polpando maciço central, pode acometer as dobras aqui do cotovelo, do joelho, atrás dos joelhos, a região aqui da nuca, mas ela também pode acometer no restante do corpo. Aqui nessas dobras que eu falei é o mais frequente. E nos adultos ou então nas crianças, daí, gente, pode ter um monte de manifestação. Você pode ter uma dermatite que é concentrada na cabeça e no pescoço, você pode ter uma forma que acomete principalmente mais as orelhas. Você tem, por exemplo, assim, eczematização dos mamilos, que é uma coisa que chama muito a atenção. Você tem na região das pálpebras também, isso daí costuma ficar mais espesso, mais grosso, descama, incomoda. Muita lesão ao redor da boca chama atenção também. Às vezes você tem uma forma que lembra o que é a famosa desidrose que tanto vocês gostam, que são o quê? Pequenas vesículas que acontecem nas mãos. Outra coisa que você também tem é o que? Às vezes formam umas lesões redondas, que são chamadas de numulares, porque lembram moedas. E essas lesões elas são espessas, redondinhas e favorecem as extremidades, principalmente assim a região das pernas, na região da canela ou então na panturrilha também. E a dermatite atópica ela é variada, entendeu? Porque como toda a pele está inflamada, toda a pele acaba sofrendo. Então você pode ter manifestações e combinações dessas lesões nos diferentes aspectos, dependendo de como o paciente está tratando ou não e do paciente seguir ou não as orientações, que é o que a gente vai conversar. Então a gente já sabe tudo isso, o seu dermatologista fez o diagnóstico e agora, por exemplo, ele vai te orientar um tratamento. Como é que isso daí começa? Primeiro, a gente tem que entender que é uma doença crônica, potencialmente reversível, imunologicamente mediada e que inflama a pele.
Então a gente tem uma terapia de longo prazo, que é o ideal, certo? A primeira coisa que a gente vai sempre educar é o paciente. Junto com ele a família. Por quê? Porque quando é uma criança tem que englobar todo mundo no tratamento, senão a coisa não anda, não funciona, certo? Explicar muito bem essas 3 coisas que eu coloquei acima a respeito, por exemplo, do porquê que a dermatite atópica acontece. Dizer que não é uma coisa porque Deus quis, que isso daí é uma alteração mesmo imunológica e que tem tratamento. Tem que falar bastante a respeito da importância do banho. Por quê? Porque o banho ajuda a remover as escamas, as crostas, os irritantes e os alérgenos da pele da criança. Tem que lembrar que esse banho tem que ser curto, uma água o mais morno possível e que você não precisa utilizar sabonete para retirar a capinha protetora que já é deficiente em todos os locais do corpo. Mas o mais importante é que logo após do banho é o momento ideal para o quê? Para você aplicar muito hidratante, porque o hidratante é parte fundamental do tratamento de toda a dermatite atópica, seja ela leve, moderada ou grave. A quantidade de hidratante é muito importante, você tem que passar muito, porque é uma pele com uma barreira deficiente, então ela tem carência de hidratação e você tem que repor isso. Muito me perguntam a respeito de qual seria o melhor hidratante, é aquele que você aplicar. Lembrar de evitar produtos com muita fragrância, com muitos cheiros e favorecer assim a escolha por formulações que sejam o mais simples possível, mas que promovam, por exemplo, a hidratação necessária. O seu dermatologista vai saber isso. Uma média muito boa é assim: crianças devem usar de 150 a 200 gramas de hidratante por dia e os adultos ou as crianças um pouquinho maiores de 250 a 500 gramas de hidratante por dia, com aplicação liberal e frequente. Lembrar que ainda não tem uma evidência científica que sugira que um hidratante seja melhor ao outro, mas isso daí tem que ser essa aplicação recomendada, entendeu? Mas muito se investe para você procurar hidratantes que sejam cada vez mais sofisticados. Por isso, invista em um hidratante bom, porque isso realmente faz a diferença no quadro. Fora isso, a gente tem, por exemplo, o uso de antibióticos quando o paciente tem uma infecção, o uso de agentes anti-inflamatórios, como os corticoides tópicos, para diminuir a inflamação local, ou então os imunomoduladores tópicos também, que ajudam a diminuir e eles têm um perfil de segurança melhor do que o corticoide tópico, já que o corticoide tópico não pode ser utilizado durante muito tempo, certo? Mas eu quero gastar um pouquinho mais de tempo agora para vocês para falar dessas novas terapias, que são o quê? Lembra que eu te falei que é uma condição sistêmica inflamatória? Então, a gente precisa utilizar remédio que mexa mais na condição inflamatória. Por quê? Porque a reversão dessa condição inflamatória do paciente com dermatite atópica leva à melhora da função de barreira, leva à melhora de função do microbioma e, como está tratando a inflamação, ela vai melhorar também. Por isso que eu disse para vocês que a dermatite atópica é potencialmente reversível. Porque com o tratamento certo, focado na inflamação, você consegue melhorar e muito os pacientes. E o que a gente tem hoje de terapia sistêmica que é utilizado? Eu vou falar para vocês de 3 medicamentos e eu vou falar de um medicamento que está vindo por aí, que é uma proposta muito interessante. Então, um dos primeiros medicamentos que a gente tem com bastante evidência é o quê? A ciclosporina, uma das minhas moléculas favoritas. Ela é o quê? Um potente inibidor das células T e da produção de interleucina 2. Eu não falei da interleucina 2 lá atrás para você, mas assim, a ciclosporina ela leva a uma melhora rápida da dermatite atópica em criança, em adulto, e a sua eficácia é muito bem estabelecida nos trials. O que acontece? Por conta dela ser uma medicação que é agressiva para o rim e ela pode causar pressão alta, a gente utiliza como uma medicação de ponte entre terapias ou então de resgate para o paciente. Quando ele entrou numa crise muito complicada, a gente faz um tratamento com azatioprina, mas a gente com azatioprina não, com ciclosporina. Mas a gente não consegue manter por longos períodos o paciente. Uma das alternativas que a gente tem para isso é o metotrexato, que tem efeitos anti-inflamatórios e contra a ação das células T, que, como a gente viu lá, elas estão exacerbadas.
Lembrar que a gente tem um perfil de segurança melhor com relação ao metotrexato em relação à ciclosporina, mas a gente tem uma carência de evidência científica. Mas funciona, gente. Funciona muito bem. Demora um pouco? Às vezes demora, mas é uma das alternativas que a gente consegue manter por mais longo prazo em relação à ciclosporina. E agora eu vou falar para vocês de um medicamento que veio para mudar muito o paradigma, que é o quê? É um anticorpo monoclonal. O que acontece com o anticorpo monoclonal? Você consegue desenhar em laboratório um anticorpo que vai pegar aquelas citocinas inflamatórias e tirá-las de ação. No caso da dermatite atópica, a gente tem um anticorpo monoclonal utilizado que chama dupilumab. E o que ele é? Ele é um anticorpo monoclonal que vai no receptor da interleucina 4 e 13. Por quê? Porque esse receptor é feito de 2 pedaços. Um desses pedaços para o receptor do 4 e do 13 são iguais. Então fez-se um anticorpo monoclonal contra justamente essa subunidade do receptor. E isso daí bloqueia o sinal dessas citocinas e diminui muito essa inflamação TH2 mediada. O dupilumab tem aprovação pelo FDA com resultados muito interessantes. E lembrar que a administração dele melhora, quando a gente olha até na biópsia de pele dos pacientes, a função de barreira e a inflamação. Pensando nisso, eu quero falar a última coisa para vocês, que é a respeito do quê? Das pequenas moléculas. As pequenas moléculas agora elas são uma nova proposta terapêutica para as condições inflamatórias dentro da dermatologia. Por quê? Porque a gente já sabe que elas são muito utilizadas, por exemplo, na reumatologia ou na hematologia para tratar algumas doenças. E a gente traça um paralelo comparando com os anticorpos monoclonais que eu acabei de falar para vocês. Por quê? Por quê? Pensa assim, para você fazer um anticorpo monoclonal, isso daí é um produto biológico. Então você precisa de uma fonte de bactéria manipulada geneticamente para produzir o seu anticorpo. Você precisa pegar esse anticorpo, purificar, colocar numa forma estável e distribuir isso daí para o mundo inteiro. Não é uma coisa simples de ser feita. Concorda comigo? Do outro lado, você tem, por exemplo, as pequenas moléculas, que elas são desenhadas em laboratório, são teoricamente mais fáceis de serem produzidas em larga escala, porque é um comprimido, não é um produto biológico, mas você tem também o quê? Uma vantagem muito boa. Lembra que eu falei para vocês que toda a citocina tem um receptor? Pois é, além de diminuir a citocina com anticorpo monoclonal, eu posso fazer o quê? Eu posso utilizar uma pequena molécula, então no caso as pequenas moléculas são os inibidores de JAK, que é o quê? Todo receptor ele funciona fosforilando algum componente para esse componente exercer uma ação no núcleo da célula, certo? Certo. Essas moléculas que fosforilam os componentes são chamadas de JAK. E os receptores das citocinas têm combinação desses JAKs. JAK1, JAK2, JAK1, JAK3, JAK1 e tirosina-quinase. E depois que essas moléculas de JAK elas são fosforiladas e ativadas, elas ativam outras moléculas chamadas de STAT, que a gente tem alguns tipos, e com isso você tem um efeito no núcleo. Então a citocina ela exerce o efeito dela mediante a ativação de um receptor, fosforilação de JAK e outras proteínas para desencadear um efeito genético. Com isso, a gente consegue utilizar essas pequenas moléculas para inibir a ação do JAK. Então é como se eu tivesse tirado a citocina de jogada, só que eu não tirei ela de circulação, eu só impedi a comunicação dela. É uma das promessas para tratamentos assim, de doenças dermatológicas como alopecia areata, vitiligo, dermatite atópica e psoríase. É um campo muito empolgante de muita pesquisa, muita coisa boa vem por aí. E eu quero que vocês fiquem ligados com relação a essas pequenas moléculas, porque a gente vai conversar bastante delas desde então. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Eu espero que vocês fiquem assim bem e que esse vídeo possa de fato, sabe, ajudar vocês e jogar uma luz assim um pouco frente a essa, sabe, ansiedade que a dermatite atópica causa em vocês. Então fiquem bem, se cuidem e é nóis no front da DJ.
Mais uma vez eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado ao Dr. Guilherme, que sempre colabora com a gente prontamente quando eu preciso. Ele atende aos meus pedidos e aos pedidos de vocês, porque esse vídeo vocês pediram. Então, muito obrigada, Dr. Guilherme. Obrigada a vocês também pela interação. Se vocês quiserem mais colaborações com o Dr. Guilherme, comentem aqui abaixo ou peçam diretamente para ele no Instagram dele. Eu sempre deixo as redes sociais dele no box de descrições e o Instagram dele, mais uma vez, vai estar também no box de descrições. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. Por favor, compartilhem esse conteúdo, que é muito importante para o crescimento do canal e também para o crescimento do Instagram do Dr. Guilherme. Assim, mais pessoas podem usufruir das informações dele, né? De uma fonte seguríssima e também para que ele possa se sentir motivado e compartilhar cada vez mais o conteúdo dele, que é tão rico com a gente, tá bom? É isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijo grande. Fiquem com Deus. Let's glow together. Vai cuidar da tua pele. Não se esqueça do protetor solar e eu vejo você no próximo vídeo.